Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à segunda rodada do evento E-Social Responde. Esse é o segundo evento do ano de 2019. Para quem nunca esteve conosco nos eventos do webinar, a gente vai fazer uma apresentação parcionada. Então, primeiro nós teremos uma parte de conceito só para balancear mesmo realmente a informação e conteúdo de dados. E na sequência, o foco maior desta apresentação é a linha de produto Proteus. Tá? Os meninos vão fazer uma demonstração, vão falar um pouquinho de novidades do nosso produto. E no final, a gente vai respondendo as dúvidas que são mais comuns. Desde o início da apresentação, ou seja, desde agora até o final, a parte de perguntas na ferramenta já fica disponível. Então, fiquem à vontade, mesmo durante as nossas apresentações, coloquem as dúvidas, porque nós temos uma equipe de apoio que vai nos auxiliando, tá bom? Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time de consultoria de segmentos, localizado aqui na TOTS Matriz, em São Paulo. Sou graduada em análise de sistemas, com pós-graduação em Direito Previdenciário e do Trabalho. Vamos falar um pouquinho de conceito, mas algo bem reduzido, né? Então, como vocês sabem, a TOTS faz parte dos grupos, de diversos grupos de trabalho junto ao governo. Um deles é o grupo de trabalho de SST, e algumas coisas de novidades nós temos para falar e comentar um pouquinho. Então, os eventos de SST, eles passarão a vigorar no E-Social a partir do segundo semestre de 2019, e agora, na primeira semana de março, a TOTS vai estar junto à equipe da SERPRO, fazendo homologações no que nós temos e o que o governo estará liberando. Tá? Após essas homologações, aí sim, o governo vai abrir o ambiente restrito para que vocês consigam fazer os testes e, consequentemente, a TOTS também irá liberar os pacotes somente após os nossos testes junto ao SERPRO, ok? Subgrupos de layouts, confederativo e tudo mais. Nesse momento, o que está acontecendo com o projeto do E-Social? Toda a parte de envio de tabelas, periódicos, já evoluímos, a gente já vem com as empresas do primeiro grupo recolhendo a previdência através da DCTF Web, e nós estamos nesse momento com o governo revisando os layouts do E-Social, então teremos sim novidades pela frente, para possibilitar o recolhimento do imposto de renda seja realizado também pela DCTF Web. Então, hoje, embora a gente informe os dados da folha e ali dentro tem as tributações de INSS e RFGTS, somente a previdência está sendo recolhida por esse canal. Tá? A ideia e o propósito do governo é que a partir de 2020, ou seja, o próximo ano, o imposto de renda também seja recolhido via DCTF Web. Isso vai de encontro com o que a gente fala de simplificação. Né? Para que a gente tenha desobrigação da entrega da DIRF, eu preciso que ela esteja em sua totalidade contemplada dentro dos projetos E-Social e REINF. Tá? Em termos de conceito, o que é o E-Social, hoje nós já temos essa informação mais consolidada e validada. É o único canal de comunicação com o governo para prestação de todos os dados trabalhistas dos nossos funcionários. Vai unificar ali a parte previdência, trabalhista e fiscal, e teremos uma única transmissão com o governo através dessa escrituração. Em acordo com o REINF, E-Social e REINF fazem utilização dos dados para a geração da DCTF Web. Como eu comentei, hoje a DCTF Web recolhe apenas a parte previdenciária. Então, para empresas do primeiro grupo, substituiu o GPS pela DARF numerada. Empresas do segundo grupo vão chegar nesse momento a partir de abril. Tá? GRFGTS é a utilização do canal da Caixa, então a Caixa é o órgão curador pelo Fundo de Garantia, e através dessa nova plataforma, que é a GRFGTS, será recolhido o Fundo de Garantia. Na mesma sistemática que ocorre com a Previdência, o contribuinte vai enviar pelo E-Social os dados da sua folha, vai sair do E-Social, acessar um outro ambiente, para a emissão das suas guias do recolhimento do Fundo de Garantia. A Caixa passou por uma reestruturação nesse processo de integração com o E-Social. Ela está, neste momento, convalidando os seus testes junto à integração com o SERPRO, e por isso houve uma postergação que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Só para a gente relembrar um pouquinho, o cliente ou contribuinte, ele precisa fazer a declaração
de todos os dados que são folha e demais eventos prestados pelo E-Social, da mesma forma pelo RENF, tudo que for retenção, CPRB e pagamentos diversos. Essas duas obrigações, a partir do momento que são escrituradas, alimentam os ambientes nacional do governo, seja do E-Social e da RENF. No que tange à Previdência e à Receita Federal, esses dois movimentos alimentam um ambiente da Receita unificado das vinculações para a geração da DCTF Web. Tá? Ali é emitido a DARF, ela já vem nesse novo formato de DARF, que é a DARF numerada, e quando não sai na sua totalidade, o contribuinte pode fazer o uso da DARF avulsa. Tá? Lembrando que utilizou DARF numerada e DARF avulsa no mesmo mês, é necessário sim fazer uma conciliação através do Sistat. Tá? Tudo isso é acessado via Receita no portal do ECAC. Para o lado da esquerda, os dados enviados do E-Social vão repetir no ambiente da Caixa e através deste ambiente será emitido a GR-FGTS. Então, para as empresas, para os empregadores, E-Social não emite nenhuma guia, diferente do que acontece com o E-Social das domésticas. Tá? O que nós tivemos por pronunciamento da Receita Federal? Então, saiu na última sexta-feira, eles já fizeram um balanço, porque as empresas do segundo grupo já enviaram a sua folha de janeiro, ou já deveriam ter na sua grande totalidade. E hoje, o ambiente nacional do E-Social já possui 24 milhões de trabalhadores com informações e dados sendo prestados através deste canal. Tá? Então, o que nós temos até esse momento? As empresas do primeiro grupo já fazem uso de todos os ambientes da parte do E-Social e já fizeram todo o ciclo, incluindo substituição da GPS. Tá? As empresas do segundo grupo vão estar nesse mesmo caminho. A ideia do comunicado da Receita é exatamente a prestação de contas do que eles já estão recepcionando hoje. Tá bom? Então, nós temos possibilidade de substituição de 15 obrigações periódicas, já para as empresas do primeiro grupo. Esse grupo é constituído por 13 mil grandes empresas e conta com 11,5 milhões de trabalhadores. Tá? Então, essa quantidade, essa massa de informações desses trabalhadores já estão dentro e abarcados, administrados pelo projeto E-Social. Já com relação ao segundo grupo, que é quem possui o faturamento entre 4,8 milhões e abaixo de 78 milhões, começaram a entrega de folha agora em janeiro. Tá? A Receita identificou uma quantidade menor do que o que deveria ter sido prestado. Então, justamente por isso, houve no dia 6 desse mês de fevereiro um pronunciamento da Receita falando sobre as possíveis multas, que é justamente para abarcar essas empresas do segundo grupo que ainda não fizeram a sua entrega de folha. Tá? Foi mais ou menos 50% das empresas que estavam abarcadas dentro do segundo grupo que conseguiram cumprir a obrigatoriedade. Empresas do segundo começaram folha, então elas ainda terão um prazo para recolhimento de INSS via GPS. E o terceiro grupo de empresas, que são aquelas optantes do Simples Nacional e todos os demais empregadores que não estão classificados nos dois grupos anteriores, começaram também agora a carga de tabela. Né? Então, no mês de janeiro, esses grupos já começaram a movimentação de tabela. Somando tudo isso, são 24 milhões de trabalhadores, que representa 50% de um total de 46 milhões de cadastros esperados. Tá? Então, neste momento, a Receita acusa que de tudo que ela estava esperando só entrou 50%. Tá? Então, é nesse sentido que esses informativos precisam ser lidos. As indicações da Receita estão sempre no sentido de que não recebemos tudo o que precisavam e estão passíveis de multa, é justamente para que as empresas se sensibilizem e comecem a utilizar o canal, os que ainda não estão, é claro. O cronograma do E-Social se mantém inalterado, permanece a divisão em 4 grandes grupos. Primeiro grupo acima de 78 milhões, segundo grupo
abaixo de 78 milhões e acima de 4,8, né, exceto o Simples Nacional. Terceiro grupo, Simples Nacional e todos os demais empregadores não identificados no primeiro e segundo. E quarto e último grupo, o órgão público e administração direta e indireta, que é o próprio governo. Dentro dos 4 grupos, permanece a entrega por fases. O que nós temos em vigor hoje é uma dilatação dessas fases. Então, as empresas do primeiro grupo, em cada uma dessas fases, teve 2 meses. Já as empresas do terceiro grupo agora contam com 3 meses. Quem iniciou o envio de carga, que é essa primeira fase, que é da tabela, tem 3 meses para concluir tudo isso, porque na sequência será enviado os eventos não periódicos, na sequência os periódicos. A quarta fase, substituição da GFIP, tanto pela DCTF quanto pelo Fundo de Garantia. E a última fase, eventos de SST. Cronograma do E-Social em si mantém-se inalterado pela resolução número 5 de 2018. O que houve até então foi uma alteração do Fundo de Garantia, porque nós temos agora uma outra carta circular da Caixa, que é a 842, publicada agora em janeiro. Tá? Essa carta circular postergou a entrada do Fundo de Garantia. Para as empresas do primeiro grupo, ela deveria ocorrer agora em fevereiro, e isso foi postergado. Então, as empresas do primeiro grupo vão continuar utilizando a CFIP para recolhimento do Fundo de Garantia até o final de julho, ou seja, a partir de agosto, obrigatória a utilização da GRFGTS. Nesse mesmo sentido, a circular trouxe o texto e a informação para o primeiro grupo. O segundo grupo e os demais não estavam abarcados nessa circular da Caixa. Porém, é sábio que todos os demais grupos, eles só irão ser obrigatórios à utilização do fundo quando tiver consolidado no primeiro grupo, ok? Um pouquinho só de layout, só para que a gente tenha um balanceamento, né? A gente tem clientes que já estão conosco desde a primeira fase, mas temos também aqueles clientes que começaram a entrega do E-Social nesse momento, tá? Grupo de tabelas, ele vai do S1000 até o 1080, com exceção da tabela 1060, que é ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho pertence a um grupo de SST, tá? Eventos não periódicos. Os eventos não periódicos, da mesma forma, dentro dessa classificação, nós temos eventos também de SST, que vão entrar só no segundo semestre. É importante falar que mesmo os eventos de SST que passam a ser entregues no segundo semestre, são 5 eventos que compõem SST, e nós teremos também um escalonamento. Primeiro vão entrar 3 eventos de SST, na sequência só teremos mais 2 no final. Um entra em julho, o outro vai entrar lá em outubro, e isso ainda há de ser publicado pelo governo numa normativa com os detalhamentos que se faz necessário. Então, lembrando, dentro dos não periódicos, esses sublinhados, que é o 2210, 2220, 2221, 2240 e 2245, pertencem à família de SST. Ainda dos não periódicos, nós temos o que nós chamamos da família 5000, que são eventos de retorno do governo. Cada vez que eu mando a minha folha de pagamento, então as empresas do segundo grupo passaram a observar isso a partir de janeiro. Mandei a folha no 1200 e 1210, mandei a folha, o governo já me devolve as informações por contribuinte. Volta S5001 e 5002, que é INSS e Imposto de Renda. Quando eu concluir o fechamento da folha através do envio do 1299 ou a contingência, que é o 1295, será retornado os totalizadores do 5011 e 5012. A partir do layout 2.5 do E-Social, será implementado também as informações de totalizadores de fundo de garantia, tá? Então, vou mandar a partir do 2.5, tá bom? Mandei a folha, ele vai me retornar 3 eventos, 5001, 5002 e 5003, que são relativamente INSS, IR, Fundo de Garantia. Concluir o fechamento mensal, aí ele me devolve os totalizadores de forma sintética, incluindo o cálculo patronal do INSS, que vem apenas no 5011. 5012 a consolidação do imposto de renda e 5013 consolidação do fundo de garantia. Eventos periódicos são aqueles em que o empregador possui um prazo
que é sempre até o dia 7 do mês seguinte, para o envio da sua movimentação de folha. Tá? As empresas que estão chegando agora, que são as do segundo grupo, vocês vão verificar que nem todos os eventos destacados no e-social vocês possuem. Então, não é porque eles constam na tabela que a empresa tem que entregar, só vai entregar o que tiver refletido dentro da sua operação. Movimentação de folha sempre será destacada dentro do 1200, no que tange a movimentação da competência, e no 1210, o pagamento de rendimento do trabalho no que tange ao líquido e apuração do imposto de renda. O layout que está sendo modificado pela Receita vai trazer, inclusive, algumas movimentações que irão ocorrer. Dados que estão hoje no 1200 serão atrelados e modificados para o evento 1210. Isso a gente vai falar no futuro, quando esse layout estiver um pouquinho mais consolidado, tá? Nesse momento, estamos só em análise de estudos de fato. E aí vamos a alguns recadinhos, algumas observações importantes, tá? Então, eu comentei que fundo de garantia ocorre para o e-social apenas a partir da versão 2.5, tá? A versão 2.5 começou a valer agora em janeiro, no dia 21 de janeiro, porém, até o dia 21 de abril, o e-social aceita as informações e aí nós temos um período de convivência de versões no e-social. O que isso significa? Significa que o e-social aceita arquivos enviados no layout 2402 e também no 25. A partir de abril para frente, 2402 o e-social irá rejeitar e não será mais aceito. Tá? Então, esse é o prazo de convivência. Se você estiver fazendo fechamento mensal e não estiver retornando fundo de garantia, provavelmente porque você está utilizando o layout 2402, tá? O que é importante destacar, não tem problema nenhum, até porque o fundo de garantia continua sendo recolhido na Cefip, tá bom? A partir do 2.5, temos algumas novidades para produtor rural, temos novidade de implementação de fundo de garantia, mas existe uma demanda e uma atualização, não só por parte do governo, como da TOTS e do nosso cliente também. Tá? E esse período de convivência é justamente para que a empresa consiga se organizar e gradativamente fazer a atualização do que é necessário. Empresas do terceiro grupo, que começaram a enviar tabelas agora em janeiro, o ambiente do e-social estava apto a recepcioná-los a partir do dia 10 de janeiro e vocês possuem 3 meses para concluir esse envio de cargas de tabela. Com exceção da tabela 1060, que não entra agora, porque ela pertence à família de SST, ao menos a tabela S1000 vocês precisam se preocupar e concluir esse seu envio, tá bom? Fases de envio dos eventos periódicos. Então, assim, primeiro grupo já está acostumado, porque já passou isso, já tem alguns meses. Segundo grupo começou agora em janeiro o envio da folha de pagamento. Todo mês vocês vão precisar enviar a movimentação mensal da folha e o prazo será sempre o dia 7 do mês seguinte. Vocês devem ter observado que agora, no início de fevereiro, entre o dia 6 e 7, começou no dia 5, na verdade. Então, dia 5, 6 e 7, teve um problema muito sério no governo. A TOTS não teve relação com isso. O governo estava com o ambiente fora do ar. Tá? O que a Serpro passou de mensagem é que está sendo estudado e analisado o que motivou essa instabilidade geral. O e-social foi um dos projetos afetados, tá? Então foi geral. Se tentasse enviar um SPED qualquer, também não estava sendo recepcionado. Foi uma falha geral na Serpro. E aí, qual é a nossa atenção? Qual é o nosso pedido? Na sequência, no site do e-social foram divulgadas 2 notas. Uma nota no dia 7, falando que estava regularizada a recepção dos eventos do e-social, que no dia 6 ficou fora de fato. E uma outra nota no dia 8, falando das instabilidades e do fim do prazo de fechamento. Em contrapartida, também houve uma nota da Receita Federal falando da obrigatoriedade de fechamento até o dia 7 e das penalidades e aplicações de multa.
Tá? O que a gente precisa passar de recado é o seguinte: existe uma determinação do comitê gestor do e-social para que no processo de implantação do e-social não sejam aplicadas as multas, tá? E o contribuinte pode recorrer se houver alguma penalização nesse sentido. Mas, da mesma forma, o contribuinte precisa mostrar que ele teve tentativas e boa-fé de envio do arquivo. Tá? Então, a nossa orientação nesse sentido não deixem para o dia 7, porque foi o primeiro mês que as empresas do segundo grupo enviaram a folha e nós tivemos essa realidade por parte da Serpro que foi bastante penosa. Tá? Eles falaram que não foi por conta da adesão das empresas do segundo grupo, mas foi algo que saltou aos olhos de todos. Tá? E mais ainda, folha de fevereiro ela tem que ser enviada até o dia 7 de março. Só que nós temos uma data comemorativa no Brasil que é o Carnaval. E o Carnaval vai cair exatamente nessa semana. Tá? Então, na medida do possível, antecipem o envio, porque a gente não sabe como que estará o ambiente do governo. O Carnaval é no dia 5, as empresas têm o prazo até o dia 7. Então, o prazo acaba sendo diminuído por conta disso. O nosso pedido vai no sentido de que não deixem para o último momento. Assim que possível, comecem o envio da folha de fevereiro para que essa data comemorativa não acabe diminuindo os prazos. Outra informação importante é o reflexo da base do CNIS. E aí aqui recai só para as empresas do primeiro grupo por enquanto. O que aconteceu com as empresas do primeiro grupo? A partir de agosto, foi obrigatória a utilização da DCTF Web e recolhimento previdenciário através da DARF numerada e avulsa. E aí, algumas empresas, quando acessam a base do CNIS, não consta o recolhimento lá. A empresa enviou pelo e-social, fez o fechamento, recolheu a previdência pela DCTF Web, fez toda a compensação no Perdcomp Web através do ECAC, e quando entra na parte da base do CNIS não consta movimentação. Nesse sentido, nos grupos de trabalho, o que o governo nos explicou? Tá? Eles estão desde dezembro fazendo algumas cargas na base do CNIS. Então, em dezembro foi feita a primeira carga de tudo que tinha sido enviado pelas empresas do primeiro grupo para alimentar a base do CNIS. Em janeiro foi realizada uma segunda carga e agora no início de fevereiro, dia 7, no início de fevereiro foi realizada a terceira carga. Ainda tem empresas que, se acessarem a base do CNIS, não vai aparecer lá a movimentação. Essa falta de informação na base do CNIS não é algo operacional da TOTUS. Isso é operacional do governo. Se as informações foram prestadas pelo e-social, se você acessa o portal web geral do e-social e está lá o INSS, a informação foi enviada. Tá? Se vocês recolherem a DCTF Web com a DARF numerada pelo canal correto, ela tem que chegar na base do CNIS. O governo está com delay e eles estão processando alguns lotes gradativamente. O que eles nos falaram existem algumas empresas no que eles chamam de blacklist, que por algum problema ainda não está refletindo a base do CNIS. E eles estão analisando o que eles podem fazer. Existiu uma reunião agendada para final de fevereiro, dia 26, para nós falarmos com o governo exatamente sobre a base do CNIS e devido ao feriado do Carnaval ela foi postergada. Tá? De qualquer forma, fiquem atentos. A TOTUS não tem como auxiliá-los nesse sentido, porque se você entrar no portal do e-social e a base do INSS estiver lá, fiquem tranquilos. A informação saiu e chegou no governo. O que está ocorrendo é um delay entre o ambiente do e-social e a réplica da informação deste ambiente para a base do CNIS. Eles estão executando em alguns lotes, foram 3 lotes até o momento, mas existem sim algumas empresas ainda na blacklist. Fevereiro. Então, no webinar do mês passado, a gente falou assim, olha, a partir de fevereiro teria início a GR-FGTS, isso não irá ocorrer. De fato, naquele momento, o que existia era um comunicado da Caixa, que tinha sido acordado conosco, inclusive, que a Caixa precisaria comunicar os contribuintes. Então, no Conectividade Social, existia essa mensagem a todos os empregadores, e no final do mês de janeiro, no dia 29 de janeiro, saiu essa carta circular, que é a 843, postergando a utilização do CEFIP.
destacado em vermelho para vocês. Poderá o empregador, até a competência julho, efetuar o recolhimento da GRF pelo CEFIP. Com relação aos recolhimentos rescisórios que são relacionados à GRRF, poderão ser utilizados os desligamentos até 31 de julho via CEFIP. A partir de agosto, entra a GRFGTS. Os empregadores de que trata presente circular são aqueles caracterizados no inciso 1º do artigo 2º, empresas do primeiro grupo, tá bom? E aí, da mesma forma como a Caixa já se manifestou para empresas do primeiro grupo, isso irá ocorrer para as demais, tá? Essas empresas precisam começar os testes no ambiente da Caixa. Então, como ocorre? Tudo que você enviar pelo ambiente restrito do e-social, esse ambiente restrito do e-social se comunica com o ambiente restrito da Caixa. O empregador precisa entrar o quanto antes e começar a realizar os testes do fundo de garantia. Tá? Porque foi postergado outra vez, porém, as empresas precisam deixar toda a parte de certificado e outorga liberada. A empresa precisa entrar no Conectividade e liberar as outorgas, de forma que tudo que seja enviado pelo e-social possa ser recepcionado pelo ambiente da GRFGTS. Se vocês não fizerem essa outorga, vocês podem enviar quantas movimentações forem necessárias no ambiente restrito do e-social que não vai refletir na Caixa, tá? Tem uma questão de outorga, tem um manual da Caixa que explica direitinho com todos esses detalhes. E a nossa recomendação é, empresas do primeiro grupo, comecem a fazer o teste o quanto antes. E aí, falando um pouquinho de informações do e-social dentro do nosso ambiente da TOTOS, tá? Então, nós temos no TDN, na Space da consultoria, todo um hall de perguntas e respostas com diversas informações. As empresas do segundo e terceiro grupo que estão começando conosco agora têm um conteúdo de dados bastante amplo e a gente pede para que vocês façam uso do mesmo. Cuidado com o material que consta no YouTube, usem o canal oficial da TOTOS, tá? E sempre que precisar, nós temos webinars diversos que foram realizados o ano passado, temos webinars de conceito, temos bastante material de how-to das próprias linhas de produto, elas estão sempre postuladas nos canais oficiais da TOTOS. Portal do cliente. Então, nós temos um assistente virtual, é um quadradinho que está destacado em vermelho. Sempre que houver alguma comunicação da TOTOS que seja de relevância, a gente vai colocar através dessa assistente virtual. Por exemplo, em janeiro, o e-social bloqueou o recebimento dos eventos de folha, até que fosse liberada a tabela de INSS. Essa informação constou dentro do nosso portal. O chat para atendimento e o chatbot para poder ajudar. O chatbot é um robozinho com alguns itens mapeados de legislação que podem antecipar a sua dúvida. Então, já está mapeado toda a parte de legislação do e-social, toda a parte de dúvidas que possam ter relacionadas ao TAF, com os dados de quais são os próximos pacotes, todas essas informações vocês conseguem através do nosso chatbot, que é um item de autoatendimento. Ainda no portal do cliente, ao utilizar o que nós chamamos de busca unificada, vocês conseguem verificar a agenda de eventos idênticos ao que está ocorrendo neste momento. Então, basta procurar pela palavra responde, selecionando apenas base de conhecimento na parte de fontes, e será listado toda a programação de agenda para que vocês possam se inscrever. Material deste webinar. Agora, nesse momento, se vocês acessarem a ferramenta do GoToWebinar, tem um item chamado Documentos. Esse material que eu estou apresentando para vocês já está aí nos documentos disponível para download nesse momento. E o material que os meninos irão apresentar de produto na sequência também já está disponível. Fora isso, este webinar está sendo gravado. E o vídeo será liberado daqui a uns 10, 15 dias dentro do TDN, tá bom? Ficam sempre nesse caminho aqui. Consultoria de segmentos, materiais utilizados em eventos, e aí depende de qual evento que você quer ver. E agora eu queria apresentar para vocês uma unificação de informações do e-social que nós fizemos dentro da TOTOS. Nós vamos acessar, e aí eu vou demonstrar agora, a página da TOTOS.com. Deixa eu abrir aqui, se eu mudar só o compartilhamento de tela para que vocês possam verificar o que eu estou fazendo. Só um instantinho.
Compartilhar a tela. Ok, tela compartilhada, vocês já devem estar vendo a minha tela nesse momento. Então, o que nós vamos fazer? Vamos entrar no site da TOTOS, fácil para todo mundo decorar, totos.com, ok? Todos que estão na sala são clientes TOTOS, então vocês vão navegar aqui ó, no Já é Cliente e vai cair na área do espaço fiscal. No espaço fiscal, nós temos muitas informações que podem auxiliar o seu dia a dia, como um calendário de obrigações, quais são as informações que eu tenho que entregar, o que mudou na legislação, tudo isso fica dentro do espaço fiscal. Hoje eu quero falar para vocês de uma área específica, tá? Então, nesta área do espaço fiscal, nós sempre deixaremos as 4 obrigações que estão em voga no momento. Então, hoje está ocorrendo ainda a entrega da DIRF, temos informações de REINF e temos informação do E-Social. Vamos para o E-Social, que é o que nós estamos falando nesse momento. Clicou no E-Social, ele vai direcionar para esta outra página. Esta página do E-Social fica dentro, hospedada do nosso TDN, e nós concentramos nesta página todas as informações que vocês precisam saber com relação ao E-Social. Vou navegar um pouquinho. Então, informações de cunho geral, tá? O que é o E-Social, quem que está obrigado, o que é uma qualificação cadastral, porque as empresas do terceiro grupo vão passar por isso ainda. Qual é o cronograma de implantação do E-Social? Ah, ele comentou de alguma coisa do fundo de garantia, mas eu não me recordo. Então, vem aqui, nós temos a informação aqui. Quais são os layouts que compõem o E-Social? Tabelas, não periódicos, periódicos. E aí, cada uma dessas tabelas estão determinadas aqui para que vocês possam ver também. Inclusive, é possível baixar o layout do E-Social no formato Excel, se ficar mais fácil para você trabalhar e precisar mexer com o pessoal do TI. Manuais do governo. Então, assim, ele está comentando que eu preciso testar já RFGTS e tem que fazer o outorga lá na conectividade. Isso. Está aqui o manual da Caixa, tá? Manual do E-Social, que tem informação de conteúdo. Manual da Caixa, para que vocês testem fundo de garantia. Manual da DCTF Web, porque as empresas do primeiro grupo já estão nesse processo. As do segundo entrarão só em abril. Perguntas e respostas sobre a DCTF. Por exemplo, antes eu recolhia uma GPS para cada filial, cada CNPJ. Agora, a estrutura da Receita mudou. É uma única guia para a empresa, tá? E isso está dentro das perguntas e respostas deles. DARF avulsa. Quando eu vou usar DARF avulsa? Eu não consegui recolher na DARF numerada todo o valor. Como que eu faço para fazer a DARF avulsa? Fiz uma DARF avulsa, vou ter que fazer uma conciliação para a Receita. Isso é feito através do SISTAD. Está aqui o manual do SISTAD. A partir de janeiro, a Receita já está obrigando o uso do CAEPF, tá? Que é o número que vai substituir o SEI. Como é que eu faço para saber onde incluir o CAEPF? Está aqui também o manual do CAEPF. Manuais técnicos do governo, tá? Então, entre uma alteração de layout e outra, tem algumas orientações que o governo passa. Todas as notas técnicas já publicadas do E-Social até o momento e todas as notas orientativas, inclusive a última orientativa 15 diz respeito ao processo de FAP para 2019. Se a empresa teve alteração de FAP, tem um processo que ela precisa fazer. Notas de documentação evolutiva. Então, aqui são layouts novos para SST e layouts novos para órgãos públicos. Tudo isso dentro dessa material técnico. Aqui algumas dicas, é um infográfico sobre dicas de como evitar algumas multas. E aqui últimas utilizações. Vou subir e mostrar o lado direito, tá bom? E-Social responde, então eu quero fazer inscrição para o próximo, porque ele está falando que vai ter um em abril, que é da DCTF Web. Tá? Basta clicar, ele vai levar para a página, e nesta página nós teremos a informação para as inscrições dos próximos webinars. Algumas informações importantes, tá? Então nós temos aqui avisos, igual esse que eu já comentei com vocês, existe um período de convivência da versão 2402 e a 25. Informação com relação ao fundo de garantia foi postergado, pode utilizar até julho, tá bom? Vídeos do YouTube que a TOTOS tem, nós temos alguns TOTOS Responde, nós temos uma playlist, como eu comentei, aqui vocês conseguem o acesso.
E aqui, para quem está começando agora conosco, empresas do terceiro grupo, por onde eu começo o e-social? Tem um vídeo explicativo com todos os detalhes que você precisa se atentar. Esses webinars que nós fazemos agora, ele já evoluiu, tá? Aqui eu cliquei lá sem querer para garanta a sua vaga, para que vocês consigam se inscrever, tá bom? Deixa eu voltar. Blog da TOTUS, onde nós temos algumas informações. Legislações do e-social mais importantes, que institui o e-social, o que altera o cronograma, o que aprovou a versão 2.5, o que aprovou o manual e o layout, a circular da Caixa na sua íntegra, e aqui nós temos a navegação para as páginas de produto. Então, por exemplo, linha de produto Proteus, né? Teremos algum pacote, teremos alguma atualização. Pelo totus.com, vocês chegam nessa página que eu estou mostrando para vocês, e através dessa página, vocês conseguem acesso a cada uma das linhas de produto. E a linha de produto sempre vai colocar aqui quais são os últimos pacotes que estão sendo utilizados, qual é a informação fundamental que precisa saber, quais são as dúvidas que estão chegando frequentes com relação a produto. Finalizando nessa minha página, nós temos aqui Portal TOTUS, né, que é o geral, o espaço fiscal, se eu precisar dar uma consultada em alguma outra informação. Portal do cliente, não tinha o que eu precisava, então preciso abrir um chamado. Venho aqui e vou no portal do cliente. Tecnologia, base de conhecimento de Frame e ciclo de vida TOTUS, tá? Porque nem todas as nossas versões na rua contemplam todas as atualizações no que tange a legislação. Deixa eu voltar para a apresentação, só para a gente conseguir concluir. Então, lembrem-se, sempre que vocês precisarem de conteúdo no que diz respeito ao e-social, venham através do totus.com, a gente consegue passar essa informação dentro do espaço fiscal. Ali nós temos outros dados também, não só isso. Próximos webinars. Então, agora no mês de março, nós teremos um webinar sobre NFCE, da linha Proteus, será no dia 20 de março. E em abril, nós teremos um webinar específico para a DCTF Web. Por que em abril? Porque as empresas do segundo grupo, a partir da competência abril, que recolhe no dia 20 de maio, passam a fazer uso obrigatório do DCTF Web, tá? Inscrições sempre através dessa página, ou do portal do cliente, ou da página de eventos da TOTUS. As dúvidas vocês coloquem no chat para a gente, por favor, eu vou respondendo tudo que for de conceito a partir de agora. E aí eu vou pedir um momentinho, a gente vai trocar aqui os apresentadores para o Bruno mostrar um pouquinho da linha de produto Proteus. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno Matera. Eu estou aqui com meu colega Lucas Caro, para a gente falar um pouco sobre a linha de produto do Proteus, né? A gente vai falar mais especificamente do Siga GPE e como efetuar a integração das informações da sua folha de pagamento do GPE com o TAF. Ok? Começar a apresentação para vocês falando sobre nossa página de entregas legais. A gente vai mandar o link para vocês através do bate-papo. E a ideia é mais ou menos igual a da consultoria de segmentos, que a Elisângela acabou de mostrar para vocês, porém essa é mais focada na linha do Proteus. Então, aqui nós temos a página Entregas Legais. Aqui no canto direito, a gente tem a função do chatbot, a gente tem essa parte do e-social responde, que vai encaminhar vocês para a mesma página que a Elisângela mostrou, que é onde você consegue verificar os eventos futuros, as agendas e até visualizar o link para os eventos já ocorridos. Hoje, esse e-social responde, a ideia dele é a gente falar um pouco de forma generalista do produto, tá? Sem focar especificamente em algum evento. Então, talvez não esclareça todas as dúvidas, a gente vai tentar responder o máximo. Para isso, eu peço que vocês utilizem o bate-papo, formulem a questão, tente formular a questão de forma objetiva, tá? Evitar ficar mandando diversas interações picadas, porque isso dificulta o entendimento, então formula o questionamento, põe enviar a questão. E se for uma questão relevante, que a gente verifica que vai afetar, que afeta muitas pessoas, a gente vai abrir o microfone para falar sobre isso.
Com relação a perguntas específicas de ticket, de base, a gente não vai tratar problemas específicos aqui, tá? Tem situações que só acontecem em ambientes próprios de vocês, tá? Isso não é uma coisa que a gente consegue reproduzir para todo mundo, é algo que precisa ser analisado através de ticket, precisa de evidências, a gente precisa acompanhar de perto, ok? Para aqueles que tiverem interesse numa apresentação mais específica, mais abrangente para cada evento, a gente tem aqui também nessa parte de Social Responde, por tema. Então, um vídeo mais focado em carga inicial, outro focado em não periódicos e outro focado em periódicos. Todos esses vídeos a gente fala de forma geral sobre o evento e demonstra ele dentro do Proteus, onde você vai, onde você clica e como que o GPE trabalha com essa informação. Então, aqui na página também a gente tem um fluxo geral do E-Social, tá? Que também tem hiperlinks para você clicar de acordo com o seu interesse. E aqui para baixo, separado em tópicos. Então, a gente tem separado para cada fase do social. Então, tem desde a qualificação cadastral até os eventos periódicos, a gente fala sobre as FAQs. Então, quem está iniciando hoje o envio das informações por e-social, que seriam essas empresas do optante pelo Simples, né, o faturamento mais baixo, a gente sugere que leia a documentação desde o início, que aí fala da qualificação cadastral, qual que é o saneamento que você precisa fazer na sua base, que informações você precisa verificar na sua base antes de iniciar o envio das tabelas para o governo, como faz a parametrização do TAF e como faz a parametrização do TSS. Tá? O TAF, ele é onde vai centralizar as informações antes de serem enviadas para o governo. E o TSS, ele é a ferramenta que faz essa comunicação entre Proteus e governo. Ele faz o envio e recebimento das informações. Aqui a gente também tem os eventos de tabelas da carga inicial. Abrindo o link para vocês, a gente fala dentro da carga inicial, a gente fala de forma segmentada para cada evento. Né? Peço desculpas, acho que está um pouco devagar o acesso, ele não está abrindo a página. Eu vou deixar executando, em breve eu abro para vocês. Mas aqui a gente fala de forma segmentada, eu já volto nos links aqui para falar mais sobre eles. Tá? Temos as FAQs, que são as perguntas frequentes, né, referente ao e-social, algumas FAQs selecionadas da consultoria tributária, e também outros links do webinar e do layout do social. Outra coisa importante nessa nossa página, muito importante, é essas atualizações. Essas atualizações são focadas nas atualizações mais impactantes por envio das informações para o social. Então, são pacotes do GPE e alguns com influência no TAF. Então, por exemplo, aqui nós temos o último pacote acumulado, é um pacote de correções que traz atualização de dicionário, traz atualizações tanto do RH como do TAF como do TSS. Esse foi E aqui a gente separa sempre os pacotes mais, vamos dizer assim, mais importantes para o momento. Né? Não que os outros também não sejam, mas esses são os mais impactantes de forma geral. Então, por exemplo, se você é uma empresa do segundo grupo, está tentando enviar os eventos periódicos, provavelmente você vai ter que estar com essas atualizações aplicadas no seu ambiente para você enviar isso da forma correta. Tá? Aqui embaixo nós temos um link com as principais melhorias do e-social. Essas são melhorias que são trabalhadas ao longo do tempo, conforme demanda e conforme é enxergando a necessidade pela TOTUS. Tá? Então, às vezes, você tem alguma ideia de como o produto deveria funcionar, abre um ticket para a gente, manda essa ideia, que a gente vai encaminhar para a equipe de produto analisar, e se for o caso, vai ser desenvolvida uma melhoria, um relatório, algo do gênero. Aqui nós separamos as melhores, as principais melhorias que foram criadas por E-Social. Então, tem uma melhoria por E-Social, que é onde grava o totalizador, o evento S5001 por filial. Tem um relatório de conferência do 5001, que é o INSS, eu vou falar mais sobre ele. Temos um relatório para a limpeza dos eventos periódicos, ou um relatório, uma rotina para a limpeza dos eventos periódicos. Isso é para quem está com problema, muitos eventos pendentes de envio, com alguma inconsistência do governo, para você excluir de forma massiva. Então, ele exclui tudo aquilo que está sem protocolo, sem status 4 no TAF. Tá? Para mais informações, cliquem nos links aqui, leiam o boletim técnico, que ele discorre bastante sobre o assunto, como funciona a ferramenta. Tá? Então,
fica aqui as principais melhorias. A gente sugere que vocês sempre tenham essa página aí no favorito de vocês e abram com frequência. Aqui tem um link para o instalador do TSS, da versão mais recente do produto. E aqui embaixo a gente tem também esse quadradinho onde ele traz atualizado recentemente. Isso são solicitações de melhoria que nós vamos abrindo diariamente, conforme demanda, conforme vão sendo localizados os erros. E quando essa manutenção, quando essa correção surge, os pacotes são publicados através daqui. Esses são os pacotes mais direcionados, relacionados ao e-social. Tá? Então você tem aqui o atualizado, quando foi atualizado, tem o que se trata em um título, mais ou menos do que se trata o assunto. Para mais orientações, clica no link, acessa e veja as informações técnicas sobre esse pacote. Bom, pessoal, aqui ao lado nós temos algumas notícias relacionadas ao e-social, sobre o Proteus, sobre o e-social do governo, né? E algumas informações importantes do e-social também que a gente separa de acordo com o tema. Então, por exemplo, o produtor rural, pessoa física, para quem tiver interesse relacionado a esse assunto, ao evento S1250, coisas do gênero, acesse esse link e dá uma lida na nossa documentação. Tá? Também tem os links direcionados à legislação e os principais links do TAF, do TSS, como fazer migração, atualização, ok? Os links de how to, esses links aqui são vídeos pequenos, normalmente vídeos de até 3 minutos, mostrando como você faz determinada coisa dentro do Proteus. Tá? Então são vídeos que também são publicados no YouTube, pelos canais oficiais da TOTUS, mas a gente disponibiliza um link aqui com os how to do e-social e do TAF. Certo? Bom, falando dos links que eu mencionei para vocês, que são direcionados, segmentados, né? Então aqui a gente acessou o link da carga inicial. Dentro da carga inicial, a gente também tem um fluxograma aqui da carga inicial. Embaixo a gente tem as documentações, mais uma vez, segmentada para cada evento. Tá? Então, estou com um problema no S1020, que é uma tabela de lotações tributárias. Tá? Estou com um retorno de inconsistência do governo. Sugiro que você acesse essa nossa página aqui, que ela fala sobre os conceitos, quais são as premissas, ou seja, o que você precisa realizar antes de fazer o envio do 1020. Aqui o how-to que eu mencionei para vocês agora há pouco, um vídeo falando de como que você faz a carga, alguns exemplos, tá? Como que funciona a rotina de carga inicial. Temos nossas FAQs, que a gente atualiza frequentemente essa página. Normalmente a gente coloca informações de possíveis mensagens de erro. Vocês vão encontrar bastante relacionados a eventos periódicos, que acho que são erros mais comuns de retorno do governo. E aqui nós temos essa parte de informações técnicas. Então, temos a relação de campos. Quais são os campos, qual que é a relação de campos do GPE com o TAF com o layout do social? Então, a gente traz aqui, por evento 1010, no layout ele tem determinadas tags, determinadas informações que precisam ir para o governo. A gente fala da onde isso é buscado no GPE e aonde é enviado para o TAF. Okay? Como que funciona o compartilhamento de tabelas? Então, são informações bastante úteis, tá? Importantes, que podem te ajudar muito na sua dúvida. Às vezes não. Bom, temos essas páginas, essa segunda página também que eu mencionei para vocês, que seria dos não periódicos, e a página dos eventos periódicos. Da mesma forma, todas elas segmentadas, dando um exemplo para cada tipo de evento. Bom, a Elisângela falou para vocês referente ao calendário do E-Social, né? O calendário atual, que o governo publicou, o cronograma atual do E-Social. E hoje tentar focar um pouco mais nas empresas que iniciaram a obrigação dos eventos periódicos agora em janeiro, né? Porém, vou mostrar para vocês primeiro
os parâmetros, depois como que funciona mais ou menos no Proteus a integração das informações e depois a gente fala mais sobre esses eventos periódicos. Bom, pessoal, falando um pouco dos parâmetros do e-social para o RH, pegamos muitos problemas esses últimos dias, principalmente para essas empresas que iniciaram o envio dos eventos periódicos a partir de janeiro, para as empresas do segundo grupo, muitas coisas relacionadas a parâmetros, tá? Então, a gente sempre inicia a apresentação com essa questão do parâmetro, a gente insiste neles porque são importantes para a integração correta do GPE com o TAF. Então, nós temos o parâmetro MV_RH_TAF, que esse parâmetro, quando você habilita ele, ele começa a fazer a integração online das coisas, das informações que você introduz ou altera no SIGA GPE, ele faz o envio para o TAF, de acordo com a obrigação. Então, estou fazendo a admissão de um trabalhador no GPE, já estou na fase dos não periódicos, quando o RH-TAF estiver habilitado e eu gravar essa admissão, ele vai fazer o envio dessa admissão para o TAF. Se for o caso, vai ser uma admissão preliminar, e em determinados casos ele vai mandar o evento de admissão desse trabalhador, o S2200, o evento de cadastro. Temos o parâmetro MV_EFD-AVIS. Esse parâmetro ele é utilizado para avisar o usuário quais são os campos obrigatórios ou se está faltando alguma coisa que não foi preenchida para o e-social. Então, nós temos as opções 0, que ele não avisa nada. Temos a opção 1, que ele avisa e impede a gravação do registro. Temos a opção 2, que ele somente aparece um aviso. A recomendação é que sempre deixe esse parâmetro como 1, que avisa e impede a gravação do registro. Você tem dúvidas de como conferir esses parâmetros que eu estou falando para vocês, de como eu faço o registro disso, como que eu altero isso no Proteus? Lá na nossa página de entregas legais que eu mencionei para vocês, lá no saneamento da base, na carga inicial, tudo a gente fala do quais os parâmetros, quais são as premissas, como esses parâmetros devem estar para cada fase e como você altera. Esse EFD-AVIS, para dar um exemplo para vocês, por exemplo, eu tenho um trabalhador, estou fazendo uma admissão de um trabalhador. O PIS é uma informação que é obrigatória por E-Social, no evento S2200. Se eu não tiver o PIS, e aí, o sistema pode gravar, no Proteus ele é programado para te avisar que essa informação não será enviada para o TAF e te dá a opção de gerar o evento 2190, que é a admissão preliminar. Ou seja, está faltando um dado obrigatório para a admissão desse trabalhador. Ok? E aí, então, ele vai aparecer essa mensagem para você, a única opção é mandar a preliminar. Está faltando, por exemplo, o CPF do trabalhador. O CPF do trabalhador é uma informação obrigatória, tanto no 2200 como no 2190. Então, sem ela, você não consegue gravar uma admissão. Esse FDAVIS, ele é além das validações do GPE. O GPE já tinha validações de campos obrigatórios. Esse FDAVIS passa a validar as obrigações de acordo com o E-Social. Então, por exemplo, o E-Social pede algumas informações por exemplo, se você tem um documento, tem uma OAB, tem um CRM, tem um documento de órgão de classe, lá no GPE, às vezes você preenche só o número desse órgão de classe. O sistema passa a validar que se está preenchido o número, você tem que informar que órgão de classe é esse. Se esse campo do órgão de classe estiver em branco, o sistema vai impedir a gravação do evento. Então, ou seja, são para essas validações. Temos o parâmetro MV_EFD-MSG, que quando habilitado, ele passa a mostrar para o usuário uma mensagem de que a informação foi enviada ao TAF com sucesso. Gravei uma admissão, como que eu sei que ela foi enviada para o TAF? Se você tiver com esse parâmetro habilitado, que é a sugestão que você mantenha ele habilitado, a partir do envio dos não periódicos, ele vai aparecer a mensagem para você, enviado ao TAF com sucesso. Fiz uma alteração do salário direto no cadastro do trabalhador. Gravei a alteração, ele vai enviar um 2206 para o TAF. E vai aparecer a mensagem com esse parâmetro. Enviado ao TAF com sucesso. Fiz uma troca de turno, né? Pessoal, desculpa alguns problemas técnicos na apresentação aqui. Bom,
Temos o parâmetro MV underline DTCGIN. Esse foi um dos parâmetros que mais teve problema no preenchimento. Eu já vou falar de como preencher ele. Mas esse parâmetro ele serve para você preencher quando que você inicia a fase dos eventos não periódicos, tá? Ele considera para esse evento para você começar a mandar alteração salarial, cada ausência, o 2206, 2230. Então, com esse parâmetro errado, você vai ter problema nos seus não periódicos e algumas situações para enviar os periódicos de quem está na segunda fase, né? Bom, também temos o parâmetro MV underline FaseZoc. Esse parâmetro, quando ele está em branco, significa que você está na fase da carga inicial. Quando ele está preenchido com 1, significa que você está na fase dos não periódicos. E quando ele está preenchido com 2, ele, ele significa que você está na fase de envio dos periódicos. Importante que a gente pegou também muito problema com isso. A rescisão, quando você tem a rescisão de um trabalhador, a gente é obrigado a enviar o evento S2299. Quando que inicia a obrigação do envio do S2299? Nos não periódicos. Só que quando você envia o desligamento do trabalhador na fase dos não periódicos, você manda somente o cabeçalho da rescisão. Você manda, então, o motivo da rescisão, quando ele foi demitido, qual o tipo de cumprimento do aviso e etc. Mas você não manda verbas e valores. A partir do momento que você está na segunda fase na fase dos eventos periódicos, né, a terceira fase do social, você tem que enviar junto com o desligamento as verbas. Então, o evento S2299, de desligamento, ele também passa a ser um evento de remuneração. Como é que eu faço para o GPE passar a enviar as informações de verba? O seu FASESOC tem que estar como 2. Se ele tiver como 1, mesmo que os outros parâmetros estejam corretos, na hora de integrar uma rescisão do GPE com o TAF, ele vai levar só o cabeçalho. Então, você tem que mudar esse parâmetro para 2, que daí ele passa a levar as verbas. Com base também no DTCGIN, que é quando você iniciou os não periódicos. Com base nele, o sistema faz a conta e sabe a partir de quando que você tem que enviar os periódicos. Okay? Fiz uma rescisão, foi sem verba, e eu já estou na fase dos periódicos, verifique esse parâmetro, se for o caso, integra a rescisão de novo. Mais para frente eu vou mostrar como. Nós temos o parâmetro MV underline XML GPE. Esse parâmetro ele habilita a geração dos arquivos XML enviados do GPE para o TAF. Sempre quando você for abrir um ticket para o suporte, eu sugiro que você, e o problema seja na integração de um evento, estou mandando 1.200 para o TAF e ele está com problema. Ele está dando inconsistência no governo, a informação está incompleta, ele não está sendo validado no TAF. A gente sugere sempre que você habilite esse parâmetro e faça um novo teste. Com esse parâmetro habilitado, o sistema ele vai gerar um arquivo XML da informação que você está tirando do GPE e enviando para o TAF. É importante isso para a gente saber se a informação, se o problema está na origem, se o problema está na extração da informação do GPE para envio do TAF. Tá? Cada evento tem o seu próprio arquivo, tem o seu próprio layout. Deixa eu pegar um para vocês aqui. Quando você habilita o parâmetro MV underline XML GPE, o sistema, tudo que você integra do GPE com o TAF, o sistema passa a gravar um esqueleto da informação do que ela foi, do que o sistema está mandando para o TAF. Esse é o XML do GPE. Ele não é aquele XML do monitoramento, eles são diferentes, tá? Esse daqui é antes da informação para o governo. Então a gente indica habilitar esse parâmetro. Você pode desabilitar quando não tiver interesse para não lotar sua pasta system do Proteus. Mas quando você faz a integração, ele grava lá na system esse arquivo, a nomenclatura ele grava como GPE, underline XML, underline diagnóstico, ele traz a data, o nome do evento e o CPF do trabalhador. Tá? Mas isso também depende de cada evento, mas em regra ele segue essa início de nomenclatura. E para quem tiver um interesse mais técnico, é assim que o governo exige a informação. Dentro do layout dele, ele fala quais são as tags, quais são as informações que devem haver, o que deve ter dentro de cada campo, a quantidade de caracteres. Então aqui, por exemplo,
Eu sei que é um evento 1200, ou seja, é um evento periódico. Ele é referente ao período de apuração de 2018-01. Ele traz o CPF, o piso do trabalhador, o identificador do pagamento, né, as informações da lotação e todas as verbas que estão sendo enviadas dentro do evento. Então, isso é muito importante para a gente identificar, às vezes, algum problema que você está tendo na integração do GPE com o TAF. Tá? Ah, não está indo uma verba, não está indo uma informação, a gente pede para anexar essa informação ao chamado. Né? Só voltar aqui para os parâmetros. Bom, então esse que eu acabei de falar para vocês é o MV underline XML GPE. Habilitando esse parâmetro, ele vai gravar um arquivo XML para cada evento que você integrou do GPE com TAF. Vou fazer uma integração de 1000 funcionários, ele vai gerar um para cada funcionário. Então, conforme eu falei, deixa esse parâmetro habilitado quando for pertinente ou para quem tiver mais interesse técnico sobre o assunto. Temos o parâmetro MV underline só que diz. Esse parâmetro define se as informações serão geradas na informação de período anterior. Isso daí é para questões relacionadas ao dissídio, pessoal. O dissídio ele é uma coisa que é bastante delicada hoje em dia, tem muita dúvida relacionada a esse assunto, porque o governo ele exige que a informação seja enviada dentro do mês atual. Então, por exemplo, a convenção coletiva ela foi publicada esse mês, porém a data base dessa empresa é agosto do ano passado. Onde você vai enviar a informação do dissídio? Ele vai enviar no evento desse mês, então fevereiro de 2019, vai ser gerada a informação do dissídio no cálculo, igual você faz o cálculo do GPE. Só que para o e-social isso vai dentro de uma tag que chama InfoPER-ANT, que é informações do período anterior. Então, este parâmetro tem que estar habilitado para o sistema gravar isso da forma correta. Ok? Só que existem outras premissas, que depois eu vou mostrar para vocês na documentação, onde vocês verificam isso. Porque você tem que utilizar corretamente a rotina de dissídio retroativo do GPE. Se você simplesmente informa no GPE, lá na folha de pagamento, uma verba de diferença de dissídio, não adianta o parâmetro estar habilitado, que isso não vai ser gerado da forma correta para o e-social. Então, a partir do momento agora do e-social, a sugestão é tentem utilizar as rotinas da forma correta. A TOTOS disponibiliza diversos materiais, manuais no TDN de como que você parametriza essas rotinas para você utilizá-las da forma correta. Como que você faz como que você executa essa rotina, né? O passo a passo. Através da nossa página de entregas legais, lá onde você tem segmentado por evento, você tem mais informações relacionadas a cada item. Então, por exemplo, essa informação do dissídio tem lá nos eventos periódicos, no S1200, nas FAQs, a gente colocou lá quais são as premissas para a geração da diferença de dissídio. Deixa eu alterar a tela e mostrar como é mais produtivo. Então, nossa página de entregas legais, lá em eventos periódicos, vamos selecionar o evento S1200. Peço desculpa mais uma vez que estou um pouco devagar. Perdão, correu a página aqui. Então, essa é a entregas legais, você seleciona o S1200. Aqui dentro das FAQs, conforme eu falei para vocês, essa é uma que a gente costuma alimentar bastante, porque é onde tem mais problema, normalmente, que é onde tem mais mensagem de inconsistência do governo. Então, se você buscar por aqui, você tem as FAQs de diversas mensagens de erros que o Proteus, algumas do Proteus e outras que são do governo, ok? Então, a gente bota orientações de como que você resolve essa informação. Um exemplo, eu até deixei algumas abertas para falar mais depois, clicando naqueles links, vocês são direcionados a essas FAQs do suporte técnico.
Vocês conseguem pesquisar nas páginas que a Elisângela mostrou para vocês no portal da TOTUS, você pesquisa por assunto, por erro, por código de erro, normalmente você é direcionado para essas documentações. Então, aqui dentro delas a gente fala sobre as dúvidas, é, que ambiente que isso ocorre, qual a proposta de solução, né? E também forma algumas documentações relacionadas que ajudam a resolver o problema. Essas são essas FAQs que eu mencionei para vocês aqui da entregas legais. Deixa eu voltar lá para os parâmetros. Bom, então eu falei por último do só que diz. Ou seja, não adianta o parâmetro estar habilitado se você não utilizar a ferramenta da forma correta. Temos o parâmetro mv_taf_velez, versão do layout e social. Conforme a Elisângela trouxe para a gente mais cedo, a informação do layout, hoje nós estamos num período de convivência. Então, no final do ano passado, o governo publicou o layout 2.5, porém ele ainda vai aceitar as informações na versão do layout 2.4.2 até 20 e alguma coisa de abril. Desculpe, eu não lembro a data exata. Mas durante esse período de convivência, você pode mandar as informações em ambos os layouts. Esse parâmetro TAF-VLES, ele é uma informação que define de qual é esse layout que você está, qual a versão de layout que você está fazendo o envio dessas informações, ok? Mais para frente eu vou falar como é que você preenche este parâmetro. É importante, lá na nossa página de entregas legais, a gente publicou o último pacote acumulado que está disponível lá do dia 23 de janeiro. Ele trouxe as atualizações pertinentes para esse layout 2.5, certo? Então, se eu somente aplicar o pacote, vou mudar de versão? Não. O layout, aquele pacote acumulado, ele traz diversos ajustes no RH, no GPE, no TAF e no TSS. Ele vai mudar sua versão automaticamente? Não. Já está contemplado nele, porém existe também esse parâmetro. Quero passar a enviar as informações no 2.5, altere esse parâmetro. Ele vai ficar 02, underline 05, underline 00. Mais para frente eu vou mostrar para vocês isso também. O TAF INIE é outro parâmetro relacionado à data de início da empresa não e-social. Esse é um parâmetro para o TAF. Então, é quando a sua empresa iniciou a obrigação. Primeiro grupo iniciou no ano passado, em janeiro, segundo grupo em julho, aí o terceiro grupo agora tem um pessoal iniciando em janeiro deste ano, conforme o cronograma do e-social. Tá? O TAFINIM é a data do início dos eventos não periódicos. Ele é a mesma data que a gente informou lá no DTCGINE. Bom, a gente tem os parâmetros específicos para produção, então para quem faz parte do primeiro grupo com faturamento superior a 78 milhões, hoje ele já deve estar com o layout TAF-VLS preenchido nesse formato, versão do layout. Se tiver interesse para mudar para 2.5, altera para 0205 underline 00, ok? Seguindo a mesma lógica de preenchimento. O TAF-IE, da seguinte forma, 2018-0101, TAFIN em 2018-0301 e o DTCGN é formato data, então é 01/03/2018. E o RH-TAF para essas pessoas já deve estar como habilitado como verdadeiro, né? Ele tem que estar habilitado. Sugestão é: habilitou o parâmetro excepcionais, o suporte sugere que você desabilite esse parâmetro para fazer o envio de alguma informação importante. Por exemplo, preciso pagar uma rescisão amanhã e o sistema não está deixando eu calcular por causa de um problema na integração com o TAF. A gente sugere fazer, às vezes, dependendo do cenário, desabilitar esse parâmetro. Mas isso, em último caso, a gente pede para tomar extremo cuidado, porque se você desabilitar esse parâmetro e alguém estiver fazendo uma admissão junto com você, por exemplo, no SIGA-GP, essa admissão não vai ser enviada para o TAF. E uma vez que você perdeu o controle disso, fica difícil depois você retomar o histórico, saber o que foi enviado ou deixou de enviar do GPE para o TAF e do TAF para o governo. Ok? Então, casos excepcionais. No mais, já passou iniciou os não periódicos, habilitou, não desabilita mais esse parâmetro. Bom, aí tem as empresas do faturamento superior, tem o FASESOC,
que também você deixa de acordo com sua fase de envio das informações, de acordo com o cronograma do social. Quem já está, né, nesse primeiro grupo, está com esse parâmetro fase SOC igual a 2. Empresas do segundo grupo, faturamento inferior a 78 milhões, o parâmetro, o parâmetro da versão do layout é a mesma coisa. O TAF INI começou em julho de 2018, o INIM seria 10 de 2018. Ok? O RH TAF também é habilitado, que essas pessoas desse segundo grupo já iniciaram o envio dos eventos periódicos. O FaseZoc, a mesma ideia. Então, quem começou o envio, o pessoal do segundo grupo, a gente pegou muitas pessoas com esse problema aqui, ó, FaseZoc, ele não mudou para 2 e ele já iniciou a fase dos periódicos. Então está tentando mandar rescisão, o governo aceita a rescisão, mas na hora de enviar o S1210 o governo rejeita. Por quê? Provavelmente a rescisão foi sem verba. Tá? Então é importante já ter mudado esse parâmetro e, se for o caso, reenviar a rescisão 2299. Bom, tem os parâmetros específicos para a base de pré-produção do governo. Ah, já comecei o envio das informações por e-social. Eu posso ainda utilizar a base de pré-produção? Sim. Até quando? Não sei lhe informar. O governo ele não deixou isso explícito em local algum. Mas se você deseja utilizar a base de pré-produção do governo para realizar testes de envio, você ainda pode. Só que você vai ter que ter uma base do TAF separada, porque esses envios que você faz, ele é validado com o governo, tem retorno de protocolo. Então você não pode usar a mesma base de produção do TAF, senão você vai ter conflito das informações. Para você utilizar essa pré-produção do governo, os parâmetros devem estar preenchidos da seguinte forma, tá? Então, só se atentar à questão do ano, que seria 2017. E o MV faz ZOC de acordo com o teste que você quer realizar. Ok? Bom, essa foi uma apresentação sobre os parâmetros. Ela é um pouco repetitiva, a gente sempre fala deles, mas é uma coisa que a gente ainda encontra muito problema no dia a dia do suporte, tá? Então, peço que sempre se atentem a essa questão dos parâmetros. Bom, pessoal, eu vou falar do Proteus um pouco de forma rápida. Conforme eu falei, não vou entrar em muitos detalhes na aplicação. A gente tem vídeos detalhados de cada evento, né? Cada tipo de evento. Mas vou mostrar por cima para vocês. Então, estamos aqui no Proteus. Estou no módulo 07, siga GPE. Ok? O que eu quero fazer? Estou iniciando hoje minha obrigação. Estou atrasado. Sou do segundo grupo. Preciso mandar minha carga inicial. Com a premissa de que eu estou atualizado, meus parâmetros estão corretos, tá? Eu vou. Deixa eu só voltar aqui na página principal. Desculpa, só fazer uma ressalva, pessoal. Para aqueles que estão já com o Proteus atualizado, com o binário atualizado e tudo mais, a TOTOS passou a disponibilizar essa página aqui do Bem-vindo ao Home de Recursos Humanos. Aqui a gente traz diversos comunicados importantes, tá? Informações importantes e relevantes para, no caso específico aqui, do GPE, tá? E algumas relacionadas ao e-social. Se vocês entrarem no módulo do TAF, existe uma página própria do TAF para isso, inclusive informações relacionadas a atualizações, tá? Pertinentes ao e-social e ao REINF. Só uma ressalva que eu queria fazer para vocês. Peço desculpa ter interrompido, mas vamos lá, voltando. Quero fazer a carga inicial. Onde fica isso? Em miscelânea, e-social, carga inicial. Lembrando, é sempre importante manter o seu menu atualizado com as informações, com o menu do próprio, que a própria TOTOS disponibiliza no portal de downloads, ok? Tem um menu personalizado, não quero estragar isso. Ok, você vai ter que incluir então essas rotinas diretamente no seu menu. Minha rotina de eventos periódicos não está aparecendo. O que eu faço? Deixa eu voltar lá para vocês. Entregas legais, mais uma vez. Carga inicial. Dentro de cada rotina, dentro de cada informação na parte de entregas legais, a gente tem informações técnicas, a gente tem as informações aqui das rotinas e configuração do menu. Então, configuração do menu. Então, vamos lá. Eu entrei aqui no 1020,
na aba de informações técnicas, entre em configuração do menu. E aqui a gente traz as informações de menu do GPE, das informações das rotinas de saneamento, das rotinas de carga inicial, rotinas de não periódicos e rotinas dos eventos periódicos, tá? Então, se eventualmente tiver alguma rotina que você deseja incluir manualmente, seja qual for sua particularidade, aí em grande parte a gente traz as informações aqui. Não sei como fazer a inclusão do menu, busca aqui na nossa página, tá? Efetuem as buscas através do portal da TOTOS, das informações de como cadastrar, como efetuar alteração de menu ou coisas do gênero, que daí temos documentações acessórias para vocês relacionadas a isso. Vou voltando para o Proteus. Então, carga inicial. A rotina se chama carga inicial, gente, mas é importante que a qualquer momento você pode ter alteração nas suas tabelas, tá? Então, por exemplo, eu fiz a carga inicial, data de referência. Data de referência, a gente sugere que você preencha a data que você está enviando as informações de acordo com o cronograma de social. Então, supondo que minha empresa é do primeiro grupo, 0101-2018. Aqui em processamento eu tenho as opções carga inicial, ou seja, ele vai enviar a informação do GPE para o TAF. Eu tenho um relatório de acordo com o evento que eu selecionei, então, de acordo com a seleção do evento, e limpa os dados que tiverem sem protocolo. Exclusão e lote, ele gera um evento S3000 para o evento que você está selecionando. Tá? Lembrando, S3000 é quando eu já tenho a informação com o protocolo no governo e desejo excluir de lá, seja qual for sua particularidade. Aqui eu seleciono os legais, tá? Referente a cada evento. Então, eu seleciono quais eventos eu quero integrar. Certo? Mas é importante você observar o range, o alcance desse filtro, ok? Então, nesse caso aqui que eu integraria todas as informações, eu sempre deixo de branco as vezes para ele abranger todo mundo. Seleciono também quais a situação dos trabalhadores que eu quero que sejam levadas. Essa é a situação que fica na SRA do trabalhador, é a situação dele na folha de pagamento. E aqui temos uma opção de retifica registro. O que é isso? Esse retifica registro, eu tenho um evento S2200, já enviei ele para o TAF e já enviei ele para o governo. Ele está com o protocolo no TAF. Só que eu vi que eu mandei informação de todos os meus trabalhadores errados. Preciso ficar retificando um a um? Não. Seleciona essa opção, arrumo o que tiver que arrumar no GPE, no cadastro do trabalhador, venho aqui na rotina de carga inicial, faço o filtro de quais trabalhadores eu quero, então às vezes pode ser por matrícula ou um trabalhador específico, retifica registro, sim. Aí ele vai gerar uma retificação do evento S2200. Tá? A premissa é que o evento que esteja lá esteja com protocolo, o evento que esteja no TAF já esteja com o protocolo do governo. Importante ressaltar, pessoal, e importante também sempre quando for tratar com suporte, deixar bem claro isso. Retificação é diferente de alteração. Retificação, quando eu retifico um evento, eu penso que seria que ele está errado desde o início. Então, eu estou retificando uma informação que eu mandei lá atrás. Alteração, o conceito é outro. Alteração, eu tenho um trabalhador que já está lá no governo, 2200, eu enviei a carga dele lá em março do ano passado. Aí agora, no início desse ano, ele teve uma promoção. Isso seria uma alteração de salário, né? Então,
eu vou fazer uma alteração aqui como exemplo direto no cadastro trabalhador do GPE. Vamos ver se ele aceita. Um salário bem alto aqui, vamos dar um aumento de mais R$ 500 para essa pessoa. Então, fiz a alteração do salário, o motivo, vou colocar um motivo de mérito e vou colocar que vai ser a partir de 1/2 de 2019. Eu gravei a informação no GPE, olha lá, meu parâmetro está habilitado, ele trouxe a mensagem, registro enviado para o TAF com sucesso. Eu já sei que esse trabalhador já está no meu TAF com status 4, ou seja, ele já está no governo. Então, quando eu fiz isso, isso é uma alteração, ou seja, essa alteração, eu estou alterando o cadastro do trabalhador, a vigência dela é a partir de agora. Então, a alteração é um momento futuro. Retificação é quando eu estou retificando desde o início. As alterações, um exemplo que eu dou para vocês de alteração é o 2200, porque o governo exige que as alterações sejam realizadas através do 2205 ou 2206. 2205 são dados cadastrais. Ah, mudar o nome dele, eu casei, incluí um nome a mais, vou fazer uma alteração, envio um 2205, alteração de dados cadastrais. Fiz a alteração de salário, é uma alteração contratual, vou mandar isso por onde? Através do 2206. O Siga GPE já está programado para fazer um envio de cada evento de acordo com cada campo que você altera, tá? Então, no caso, como eu alterei só ali o salário, ele enviou a carga de um evento da alteração salarial que eu fiz, ok? Bom, então só esse conceito de alteração e retificação que eu queria passar para vocês também. Aqui o 2300, ele tem as mesmas opções do 2200, porém aqui eu consigo selecionar quais as categorias do e-social que eu quero mandar. Lembrando, tem categorias que não são obrigatórias, elas são opcionais, ok? Então aqui você seleciona quais categorias você quer enviar e se é retificação ou não. Aqui abaixo eu seleciono quais as filiais que eu quero fazer a carga. Selecionei essas informações, confirmei, enviou. O sistema sempre apresenta um log. Verifique sempre no log as informações trazidas. Se tiver algum problema, anexe esse log no nosso chamado, para a gente analisar a mensagem de erro que está aparecendo. Caso contrário, vai aparecer lá a relação de trabalhadores enviados ao TAF com sucesso, ou de cargos, horários, rúbricas. Uma informação importante: horários. Só serão realizadas cargas de horários do S1050 de horários vinculados a trabalhadores ativos, certo? Se tiver um horário que não esteja vinculado ao trabalhador ativo, ele não vai gerar um S1050. Bom, aqui eu mostrei para vocês a alteração do salário, foi um exemplo de evento não periódico, tá? O não periódico, eu mandei um 2206. Eles são eventos que não tem o momento certo para eu enviar. Outro evento não periódico seria afastamento. Afastamento, a gente faz o cadastro da informação, a gente pode fazer pelo lançamento de ausências do GPS se for um atestado. Se for férias, quando eu estou calculando as férias de um trabalhador, gravo essas férias no GPE e aparece a mensagem enviada para o TAF com sucesso, o que que é isso? O sistema está enviando o evento de afastamento, o S2230. Tá? Ele não envia os valores das férias. Os valores das férias vai dentro do evento S1200, junto com a folha de pagamento. Tá? Mas no momento que você grava as férias no GPL, ele faz uma carga do afastamento, do 2230. Então ele envia a data de início e fim do afastamento de acordo com as validações do governo. Por que eu falo isso? Porque os afastamentos do governo tem ele aceita de acordo com cada situação. Por exemplo, as férias. As férias, o início e o fim das férias, eles só serão enviados para o TAF e enviados para o governo se tanto a data de início e a de fim estiverem abrangidas dentro de 60 dias da data atual. Afastamento. O governo, ele fala que é obrigatório o envio de qualquer tipo de afastamento a partir de 3 dias. Né? Então, eu tenho um atestado médico. Salvo algumas exceções, tá, pessoal? Para essas
sessões eu sempre falo para vocês lerem o layout do social e lerem o manual de orientações, porque alguns casos de acidente de trabalho, a informação eu tenho que enviar a partir de qualquer seja a quantidade de dias, ok? Lembrando que o que eu estou falando aqui é S2230, não é CAT. CAT ainda não está sendo tratada pelo e-social, entrará junto com as informações da SST, lá na frente, conforme a nossa colega Elisângela mencionou mais cedo. Então, sempre verificar no MOS essas validações. Então, em geral, por exemplo, um afastamento de doença não relacionada ao trabalho seria no mínimo 33 dias para ser enviada essa informação para o e-social. Então, se eu cadastrar aqui um atestado dessa doença não relacionada ao trabalho de um dia, o GPL vai gravar a informação, não vai enviar nada para o TAF. Teve uma sequência desse afastamento, não necessariamente consecutiva. Informei que é uma continuação, uma sequência de afastamento, o sistema vai entender, vai somar a quantidade de dias, deu 3 ou mais, ele vai enviar para o TAF todos eles, tá? E gera um 2230 para cada situação. Importante, fim de afastamento. O governo, até um tempo atrás, ele não aceitava que eu enviasse fim de afastamento em data futura. Então, eu tenho um atestado, uma licença maternidade, vamos dizer assim, porque normalmente a gente já sabe a quantidade de dias e quando a pessoa vai retornar. 120 dias, no geral. Então, tem alguma informação, a pessoa está tentando fazer um envio desse afastamento, o fim, ele vai acontecer no futuro, o GPE não enviava para o TAF porque ele faz a mesma validação que o layout do e-social. O e-social não aceitava essa informação. Então, você vai ter que enviar essa informação lá no fim do afastamento. Recentemente, teve uma alteração, né, veio numa nota orientativa, teve mudanças no layout, o governo passou a aceitar afastamentos com fim de até 15 dias. Então, entre 3 e 15 dias, a informação é enviada, o início e o fim do GPE para o TAF e do TAF para o governo. Tudo bem. Bruno, como é que eu faço para enviar o fim dessa assistência médica? Eu vou ter que entrar aqui e cadastrar depois na mão? Não. A assistência médica, desculpa, eu falei assistência médica, mas seria a auxílio maternidade, né? A licença maternidade. O sistema só vai fazer o envio do fim do afastamento se você tiver configurado o job, um schedule disso. Isso é uma ferramenta do TAF, perdão, uma ferramenta do sistema, do microsiga Proteus, que você programa, você seleciona que rotina que você quer executar e ela vai fazer uma leitura de quais, ele vai olhar a data do calendário de hoje, vai falar, opa, hoje é dia 20 do 2, vamos olhar lá na tabela de afastamento, de alteração salarial, o que essa pessoa tem que eu preciso enviar do GPE para o TAF de acordo com a data. E aí o sistema vai fazer essa leitura todos os dias e conforme chegar perto da validação, se a informação do afastamento atingir a validação do layout, ele vai fazer a carga da informação do social, do GPE para o TAF e do TAF para o e-social. Lembrando que esse schedule job que eu mencionei para vocês, ele é específico para enviar o fim do afastamento da GPE para o TAF. Isso não exclui sua obrigação de acessar o monitoramento depois e enviar a informação através do monitoramento. Ok? Para informações do schedule, acessem nossa página lá de entregas legais. No evento não periódico, vai demorar um pouco para carregar. Mas, de qualquer forma, dentro de informações técnicas, no evento S2230 de afastamento, informações técnicas, existe informação aqui nessa parte de informações técnicas de como configurar o schedule. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Alteração salarial. Alteração salarial massiva, ou seja, rotina de dissídio, módulo de cargos e salários, essas alterações massivas de salário do trabalhador também só serão enviadas do GPE para o TAF através dessa ferramenta. Então, eu tenho aqui, ó, configuração de schedule, job, dentro de informações técnicas do evento S2230 do 2206. Certo? E aqui tem os prints de como que você parametriza isso no seu Proteus. Ok? Isso se parametriza através do SIGA CFG, do configurador do Proteus. Então, quem não tiver acesso vai precisar de auxílio do TI. Manda essa documentação para o TI. Ok? Então, só reiterando aqui, o 2206, quando a alteração é massiva, ele também só será gerado através de schedule e job. Tá?
Quando eu altero direto o cadastro do trabalhador lá no SIGA GPE, no cadastro do funcionário, isso já é realizado a carga automaticamente de acordo com os seus parâmetros. Falar do último não periódico, e aí eu já vou pular para os periódicos. Conforme eu falei, pessoal, isso é bem superficial, do que a gente vê que o pessoal tem mais dúvida. Agora eu estou entrando em rescisão. Rescisão é o quê? É um evento de desligamento. Então, tem um trabalhador, ele foi demitido, fiz o cálculo dele no GPE. Se tiver tudo certo com seus parâmetros e tudo mais, na hora que você gravar a rescisão, ele vai já enviar um evento S2299 para o TAF. Mais uma vez, ele só vai enviar as verbas se você já estiver nas fases dos periódicos e seus parâmetros estiverem preenchidos da forma correta. Um grande exemplo, fase ESOC igual a 2. Então, agora, deu algum problema na integração, excluí sem querer, precisa enviar de novo uma retificação, às vezes até mesmo por falha do produto, aconteceu da informação não ir de forma completa, ou estava com o parâmetro errado, acertei o parâmetro, como é que eu faço para corrigir isso no TAF? Visualizo a rescisão, estou visualizando a rescisão do trabalhador, outras ações, integração com o TAF. Na hora que eu clico nessa informação de integração com o TAF, ele vai fazer um envio de um evento S2299. Se já estiver lá, ele tem que retificar o que está lá, se estiver sem protocolo. Se tiver com protocolo, ele vai gerar uma retificação, tá, disso daí para o governo. Então, uma coisa é o sobrepor o que está lá, outra coisa é o retificar, ok? Então, aqui eu fiz uma carga, ele fez o envio da informação, a integração com o TAF. Informações de rescisão complementar, diferença de dissídio, coisas do gênero, sugiro que vocês acessem a página que eu mostrei agora há pouco para vocês lá no S1200, nas FAQs, perguntas frequentes. Okay? Lá a gente tem diversas documentações de como que as informações são enviadas, como que eu calculo uma rescisão complementar, porque para o governo, na legislação, não existe rescisão complementar. Isso daí é uma coisa que está em perguntas frequentes no próprio portal do E-Social. Não sou eu, não é a TOTS que está falando. Então, para cada situação, o sistema tem uma forma de integrar o evento. Então, se eu tenho uma rescisão complementar por dissídio, tenho que utilizar obrigatoriamente a rotina de dissídio retroativo, ok? Depois, venho aqui incluir a rescisão e seleciono que ela será uma rescisão de diferença de complementar por dissídio. Complementar por dissídio é enviado dentro do evento S1200, quando ela é fora do mês da rescisão. E ela vai na aba de informações relativas a períodos anteriores, vai informação do dissídio. Então, leiam as FAQs para vocês entenderem como que eu faço a utilização correta das rotinas e integro essa informação. Rescisão complementar. Rescisão complementar, pensando na ideia do E-Social, essa rescisão complementar, por exemplo, tem uma rescisão de PLR para esse trabalhador. O direito desse PLR surgiu após a demissão dele, mas é relativo ao tempo do contrato que ele teve aqui. O governo fala que nessas situações você pode mandar um S1200, que a informação também vai ser levada na aba de informações relativas a períodos anteriores. Agora, tenho a rescisão do trabalhador. Esqueci de pagar hora extra para ele. Isso daí é uma retificação. O governo fala que, na verdade, mesmo que seja, você só reconheceu isso, a demissão ocorreu em fevereiro, e você só reconheceu isso em março, o governo fala que não interessa. A ideia é que você tenha que retificar. Então, você vai gerar uma rescisão complementar aqui por retificação. Isso gerará no TAF uma retificação do 2299 que você terá que enviar para o governo. Certo? Então, isso foi, de forma geral, os eventos não periódicos. Foquei um pouco na rescisão, porque é uma coisa que a gente vê que o pessoal tem bastante dúvida. Agora, falando dos periódicos. Os eventos periódicos, então, eu estou em miscelânea, no SIGA GPE, E-Social, eventos periódicos. Os eventos periódicos, pessoal, para você fazer a carga desses envios, você, obviamente, tem que ter o cálculo da folha de pagamento, tá? No GPE. Então, eu estou mandando minha folha de janeiro de 2019. O que vai dentro do S1200? O S1200 é um evento de remuneração.
ele é um evento que é utilizado para o governo apurar seu INSS e seu FGTS. Então, o conceito que o governo utiliza é que é competência. Então, ele vai pegar tudo que teve dentro da competência da minha folha de janeiro de 2019, ok? Já o evento S1210 ele é um evento de pagamento. O governo entende que isso aqui é para apuração do seu imposto de renda. O imposto de renda, se vocês lerem a legislação e a parte das instruções normativas da própria Receita, ele solicita a informação de acordo com a data de pagamento. Tá? Então, ele não entra no conceito competência, ele entra pagamento. Então, quando eu selecionar a competência 1 de 2019 e selecionar o evento S1210, o que vai ser enviado para o evento S1210 é tudo que foi pago, data de pagamento, entre dia 1 e 30 do mês, no caso de janeiro, 31. Tá? Então, minha folha de dezembro foi paga, minha folha de dezembro, competência de dezembro, a folha, foi paga foi paga no dia 5 de janeiro de 2019. Pensando no pessoal que começou o envio das informações do E-Social agora, tá? A informação desse pagamento de dezembro será gerado dentro do evento S1210 de janeiro. Lembrando, o evento 1210 é de janeiro, mas a informação que consta dentro dele existe uma informação chamada data de referência. Essa data de referência fará a remissão à folha de dezembro, ok? Então, 1200, competência, 1210, pagamento. 1280. Só fazer mais uma ressalva dessa questão do 1210, que tivemos muitos questionamentos do pessoal do segundo grupo, que tem essa opção de regime de caixa, né? A folha de dezembro dele pagou em janeiro. Até separei documentações aqui. É importante, pessoal, leiam a documentação. Persistiu o erro, abra o ticket com as informações que a gente fala aqui dentro da documentação. A documentação não te ajudou em nada, dá um toque pra gente e fala, ó, a documentação lá eu li, mas não entendi nada. Tenta fazer algo mais objetivo. Dá sugestões pra gente do que a gente pode melhorar, ok? Então, foram criadas 3 documentações de acordo com a dúvida do pessoal. Então, eu sugiro que vocês busquem lá para mais informações, que eu não vou conseguir tratar tudo hoje, através dessa apresentação. Então, sou uma empresa do segundo grupo. Minha folha de dezembro é paga dia 5 de janeiro. Preciso enviar os eventos periódicos de dezembro? Então, a gente fala aqui, discorre um pouco, fala da solução, de acordo com o calendário, como que funciona. Em outras palavras, sim, você deve enviar. Então, você tem que enviar a informação da folha de dezembro de 2018 paga em janeiro. Só que como que isso é informado? Isso é informado dentro do 1210 de janeiro, ok? Algumas pessoas tiveram esse erro aqui, 724 ou 726 e o erro 723 para essas situações. O que acontece? O sistema ele estava gerando a informação errada. Quando é essa situação do pessoal do segundo grupo especificamente, que iniciou a obrigação agora em janeiro, essas informações têm que ser preenchidas nessa aba de pagamentos relativos a competências anteriores. E o sistema não estava efetuando isso. Para que funcione, você tem que estar atualizado, ok? E seguir as orientações dessa nossa documentação. Então, primeiro passo, entenda o conceito. Segundo passo, atualize sua base. Se você não tiver com as atualizações do portal, não vai funcionar. Conforme eu falei, essas correções foram realizadas agora no início do ano de 2019. Terceiro passo, os parâmetros. Não adianta nada estar atualizado se você não checar os seus parâmetros, não vai funcionar. Muitas pessoas viraram e falaram, os parâmetros estão corretos. Na hora que a gente vai verificar, tem um número errado, a data está errada. Então, verifiquem isso, tá? Para ajudar vocês. Quarto passo, o evento foi integrado errado, exclui ele antes do GPE, exclui do TAF e gera novamente através do GPE, ok? Então, ou seja, siga as orientações dessa documentação. E aí a gente também tem outras documentações de como configurar a natureza e código de incidência tributária. Para que a gente fez essa documentação? Estou enviando minha folha, minha DCTF Web está com diferença. A apuração do meu INSS está vindo dobrada. A gente sente muito, mas a gente não pode passar para vocês, não existe um padrão de configuração de natureza e código de incidência tributária. Tá? Em algumas documentações, a TOTOS sugere preenchimento,
de acordo com o ID de cálculo de cada verba, tá? Mas, em regra geral, isso é algo que você deve verificar internamente na sua empresa junto com o jurídico, contábil e o RH, ok? Se sua base de INSS está duplicada na DCTF Web, provavelmente é porque você informou uma verba que não deveria como base de cálculo, ok? Então, sugiro que leia a documentação e efetue as validações que a gente está mencionando aqui. Só voltando lá para o Proteus, para a gente finalizar, já finalizando a apresentação, tá? Conforme eu falei, infelizmente a gente não consegue tratar de tudo. Aqui na nossa rotina de eventos periódicos, a gente tem essa opção aqui também do 1288. 1280. 1280 são informações complementares dos eventos periódicos. Dúvida do que é isso? Busca lá no MOS, no Manual de Orientações do E-Social, o que se trata isso. Uma das opções disso daí é para enviar as informações de desoneração da folha de pagamento. O que eu preciso para enviar a desoneração do GPE para o TAF? Eu tenho que utilizar a rotina da forma correta. Eu tenho que realizar o cálculo da desoneração na minha folha. As informações na minha folha de pagamento estão corretas no GPE? Você seleciona essa opção e aí você vai conseguir integrar ela com o TAF. Não utilize, eu informo isso manualmente na minha folha. Tudo que você informar manualmente no GPE, que você forçar plano de saúde, pensão alimentícia, desoneração, tudo que você for lá e informar na folha do trabalhador, não utilizar a rotina, você não vai conseguir integrar isso com o TAF, tá? Essas informações aqui da desoneração, a gente tem uma documentação lá na nossa página de entregas legais, nas FAQs dos eventos periódicos, a gente fala bastante sobre de como que gera isso. Contribuição sindical patronal, também não vou falar muito sobre ela. Cada empresa, tem empresas que entendem que isso é obrigatório, tem empresas que entendem que isso não é obrigatório. E também nós tratamos lá dentro da nossa página de entregas legais quais são as premissas para o envio dessa informação. Importante, opção exclusão em lote. Essa exclusão em lote que está selecionada aqui, ela só funciona para os eventos que já estão com status 4, ou seja, que elas estão consistentes no TAF e já tem protocolo do governo. O que isso vai fazer? Isso vai gerar um S3000. Então, cuidado quando utilizar essa rotina e verifique sempre o filtro aqui de range do CPF, do alcance, de qual a qual CPF você quer executar essa rotina. Tá? Então, cuidado na exclusão em lote. Aqui embaixo, considerar períodos em aberto. O que é isso? Isso é o período do GPE, não é o período do TAF, ok? Não é o período do E-Social. Então, essa sua folha já está aberta ou fechada no GPE. Ou seja, o sistema vai verificar se ele vai buscar informação ou da SRC ou da SRD. Temos opções de sobrescrever, cada uma já fala para que é cada opção, e temos a opção de retificar. Sobrepor é quando o evento, pela descrição aqui, ele ainda não foi aceito pelo governo. Retificar é quando eu já tenho status 4. Então, isso daqui, ele vai sobrepor, retificar o evento que está no TAF, mas ele faz uma referência, sobre o protocolo do evento que você está tentando retificar. E com isso você manda para o governo. Temos essas duas opções novas para quem já está com a base atualizada, que é gerar evento para funcionários sem movimento de valores, que é tanto para o 1200 como para o 1210. Que em algumas situações tem empresas que acham que é obrigado informar, por exemplo, um trabalhador afastado por invalidez, por exemplo, aposentado por invalidez e às vezes você tem só algumas verbas que são básicas, algumas verbas demonstrativas. Essa pessoa não teve um movimento em si, não teve líquido de folha, não teve pensão, não teve R. O sistema, em regra, ele vai gerar. Né? Então, aqui estão essas opções, se você quer que gere ou não. E essa última opção, que é habilitar o diagnóstico de verbas. Conforme eu falei para vocês, a questão de natureza, incidência de verbas, é algo particular de cada empresa. Tá? A gente não passa um padrão, porém, o Proteus, a gente tem essa opção de diagnóstico, ele traz algumas sugestões do que você deve utilizar em determinadas situações. Por exemplo, imposto de renda retido. Tá? O imposto de renda retido, pessoal, do trabalhador, aquele mensal, ele tem um código específico para o governo.
a pensão alimentícia também. A pensão alimentícia, ela tem um código específico para o governo. Então, aqui, esse é um print do layout só para vocês terem uma noção. Isso está na documentação que eu falei um pouco antes para vocês. O desconto de IR mensal, teoricamente, ele tem que estar com código de incidência tributária de IR como 31. A partir do momento que você informou isso, o sistema ele não vai enviar mais esse desconto de IR dentro do 1.200. Por quê? Porque o próprio layout do social fala que não quer essa verba dentro do 1.200. Tá? Ele quer isso dentro do 1.210. Então, tem dúvida disso? Leia o layout, leia a documentação, faça uma pergunta direto para o governo. Agora, se eu tiver com essa incidência errada no meu GPE, o sistema vai integrar errado. Tá? Então, essa diagnóstico, habilitar diagnóstico de verbas, ele vai trazer algumas sugestões de verbas específicas de acordo com a ID de cálculo. Tá? Então, por exemplo, pensão alimentícia. Pensão alimentícia tem um código específico. Se você tiver com um código diferente dele, o sistema vai acusar. Falar, a verba X está com a incidência errada. Por favor, verifique. É a sugestão da... Desculpa, ó. Felizmente, meu deu uma mensagem de error log, mas na verdade é por causa do CPF que eu preenchi. Eu acabei esquecendo de selecionar um caso para demonstrar para vocês, referente a isso. Mas o log de geração ele vai trazer uma sugestão. Por exemplo, a verba de pensão ela está com código 11, ele fala, sugiro que você utilize o código 51. Ok? Então, pessoal, isso que eu passei para vocês é algo bem superficial relacionado aos eventos periódicos. Tá? Vocês querem saber mais informações, mais detalhes sobre os eventos periódicos? Acessem aqui na nossa página de entregas legais. Essa informação do E-Social responde tema eventos periódicos. Tá? A gente aborda mais profundamente essas questões e também já discutimos outros casos nos eventos anteriores, que vocês conseguem ter acesso através das páginas que eu indiquei para vocês. Lá a gente disponibilizou os vídeos dos últimos eventos E-Social Responde, e de acordo com cada entrega a gente foi focando em cada informação. Por exemplo, quem tem dúvida do 13º, assiste o E-Social Responde do mês 11 e do mês 12, que a gente trabalhou melhor essa informação focada no 13º salário. Tá? Eu agradeço a presença de todos, peço desculpas se eu não acabei não tratando alguma dúvida específica. Se for o caso, abra um ticket para a gente. Sempre quando tiverem sugestões, manda para a gente através do ticket também, sugestões, críticas. Tá? E agradeço a presença de todos. Espero ter contribuído aí para vocês para o envio das informações para o E-Social. Pessoal, obrigada pela participação de todos vocês. Vamos encerrando aqui o segundo evento do E-Social Responde. Lembrando que em abril nós teremos um evento específico para a DCTF Web, relacionado, voltado, na verdade, às empresas do segundo grupo, que passarão a recolher INSS via DCTF Web. Os eventos de SST estão programados também, podem ser acessados através da página que nós colocamos à vista, tá? Então, para quem não lembra, entra em totos.com, acessa Espaço Fiscal, lá tem o bannerzinho do E-Social, onde remete à página com todas as informações, incluindo o link para a página da linha de produto Proteus, que foi o que o Bruno apresentou aqui. Agradecemos a presença de todos vocês, tenham todos uma boa tarde e esperamos revê-los nos próximos webinars. Até mais!